Gabi, sou do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui hoje, não só para representar o meu trabalho e para contar para vocês um pouquinho dos meus ideais, mas também representando a Amazônia e tudo que ela significa, né? Eu sou fundadora do Good Truck, que é um projeto que basicamente ensina voluntários sobre consumo consciente e empatia através de um day experience, em que a gente usa comida que seria desperdiçada para cozinhar para moradores de rua, e a gente tem atividades, meditação e tudo mais para mudança de mindset. Que consumo está ligado à crise climática, todo mundo sabe. A gente vive hoje a sexta extinção em massa e, diferente das outras, a única espécie viva culpada por esse panorama somos nós. E o que a gente precisa nessa caminhada para mudar esse panorama é basicamente autorresponsabilidade. Eu estava, agora há pouco, nos Estados Unidos e eu vejo já uma mudança acontecendo. Eu não sei aqui para vocês, mas pelo menos para o Brasil, os Estados Unidos é um grande espelho. E, passeando pelas ruas em Boston, eu consegui perceber muitas marcas se preocupando com produtos compostáveis, com embalagens recicláveis. E me peguei questionando. E eu acho que o questionamento é uma grande chave de mudança para o panorama que a gente está vivendo hoje. E aí eu pergunto para vocês, alguém aqui acha que ter produtos compostáveis realmente muda o que a gente está vivendo hoje? Sim? Pois eu acho que não. Toda essa mudança de clima e toda a problemática ambiental que a gente vive hoje tem uma correlação muito grande com recursos que têm fim, né, que não são renováveis. E quando a gente fala de compostagem, a gente continua usando recursos para que eles sejam produzidos. Então, não necessariamente um produto que vai ser compostável ou que vai ser reciclado ou que vai ser reutilizado, ele tem uma finalidade positiva, porque a gente continua extraindo. E a questão agora é parar de extrair, parar de consumir esses recursos. E quando a gente fala em termos de economia, a gente tem 2,7 trilhões de dólares sendo jogados no lixo todos os anos, só nos Estados Unidos, em recursos, em resíduos sólidos que vão para o lixo através desses produtos, que seja de lixo, de embalagem, de comida. É muito dinheiro. Quando a gente fala de consumo e autoconhecimento, alguém chuta qual é a correlação entre eles? Não, ninguém? Nenhum chutezinho? Bom, geralmente, quando eu faço essa pergunta e quando eu instigo esse questionamento, é esse o panorama mesmo. As pessoas não entendem muito bem. Mas o que acontece é que a gente, desde pequeno, e Freud explica, constrói a nossa experiência com o mundo baseado na imagem, na construção da nossa imagem, da nossa aparência. E essa aparência correlacionada com como a gente vê o capitalismo hoje, e esse panorama do capitalismo moderno, que é muito vinculado à competição, a gente vive em busca de preencher um buraco, em busca de felicidade, baseado na imagem que a gente quer projetar para a sociedade. Isso faz com que a gente acabe consumindo muito além do que a gente precisa, sem questionar se de fato a gente precisa daquilo, se de fato aquilo vai trazer felicidade para a gente. Eu tenho um blog hoje com mais de 60 mil seguidores, e toda vez que eu pergunto para eles o que é felicidade, nunca felicidade está correlacionada a bens de consumo. Mas quando você pergunta o que as pessoas almejam conquistar na vida, está sempre relacionado. E aí a gente vê essa disparidade entre o que é felicidade e o que as pessoas estão buscando. Quando a gente fala de autoconhecimento e liderança, é muito importante que um líder se coloque
lugar de vulnerabilidade... Alguém já leu Brené Brown? Recomendo altamente. Ela correlaciona muito a vergonha, o medo e a culpa com o nossa sensação de liberdade em ser quem a gente é, ou seja, felicidade. A depressão é uma das doenças que mais crescem no mundo, e quando a gente fala de autoconhecimento para a liderança, e nesse novo panorama de economia que a gente está vivendo agora, que precisa ser baseado num capitalismo consciente e não mais baseado em competição, é essencial que um líder se conheça para que ele seja um espelho em busca de uma economia diferente, para que ele incite nas pessoas uma sensação de pertencimento. No final, está todo mundo em busca de felicidade. Alguém discorda disso? Acho que não, né? Então, o papel de liderança hoje, ele está muito correlacionado a você olhar para a sua equipe, olhar para o panorama que você tem dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente de trabalho, e estimular que as pessoas se sintam confortáveis e serem quem elas são. Porque cada um aqui tem um potencial único. E se você fica estimulando a competição, as pessoas vão estar sempre em busca de ser o que elas não são, em desenvolver habilidades que talvez elas nem estejam preparadas para assumir e que elas não vão ser boas no final das contas. Então, é muito importante que um líder saiba reconhecer essa posição e instigar a sua equipe a dar o melhor de si, a exalar o seu potencial único, porque cada um de nós é diferente. E tudo isso começa no indivíduo. A gente pode entender esse panorama de indivíduo como pessoa ou como empresa. Não tem problema. Mas o que acontece é que, quando a gente muda individualmente, a gente necessariamente vai mudar o nosso grupo, as pessoas que estão ao redor, que vai mudar a comunidade e vai gerar um impacto global, seja ele qual for. E eu posso dizer por mim, eu comecei essa jornada de sustentabilidade 5 anos atrás, parando de comer carne vermelha, quando eu entendi como funcionava a produção de carne. Não vou falar que foi fácil, não vou falar que eu não gosto, até hoje eu sinto o cheiro, lógico que dá vontade, mas esse senso de autorresponsabilidade que me fez mudar. E eu acho que, quando a gente fala em construir um mundo novo, um mundo melhor, falta um pouco esse senso de autorresponsabilidade, falta um pouco entender que a gente não tem como ficar terceirizando a responsabilidade dessa mudança para o governo, para as empresas, para os nossos líderes. Se a gente for pensar no nosso panorama com as pessoas que a gente convive, a gente influencia as pessoas ao nosso redor. Então, é responsabilidade nossa também, como indivíduo, tomar para si a responsabilidade das nossas escolhas e mudar. Então, 5 anos atrás, eu parei de comer carne, e hoje em dia, a maior parte das coisas que eu consumo tem uma produção responsável socioambientalmente. E eu vim exatamente desse jeito para vocês verem que é possível. E não precisa ser hippie para isso. Todas as peças que eu estou usando hoje, elas ou são de materiais reciclados, ou de extração mineral, ou são passíveis de reciclar, ou são de tecido sustentável. Então, hoje, para a gente que está aqui, é um panorama viável. A gente tem escolha, a gente está numa posição, querendo ou não, de que a gente pode escolher essas coisas, e aí basta entender quais são os nossos valores e se as escolhas que a gente está fazendo refletem os nossos valores. E acho que isso é o mais importante hoje em dia, porque muitas das vezes a gente não lembra de quais são os valores que nos regem e o que é felicidade de fato antes de fazer nossas escolhas. E aí, como líder, a gente precisa realmente entender que o novo panorama da sociedade, ele não é mais baseado em competição, em extração. Ele é baseado em colaboração. Então, ao invés de pensar grande, hoje, como líder, a gente precisa pensar novo. A gente precisa pensar em inovação, em como que a gente constrói um mundo baseado em colaboração, em cooperação, em fazer com que as pessoas trabalhem juntas e reflitam o que a natureza já é. A gente hoje 10 milhões de espécies entre animais e plantas que constroem todo esse sistema.
E não dá para achar que o mundo está aí para servir a gente, porque a gente faz parte de um sistema. Quando a gente fala de sexta extinção em massa, a gente está falando, na verdade, de prezar pela perpetuação da nossa espécie. Porque se o mundo acabar, amanhã ele se reconstitui, e, na verdade, é só a nossa espécie que vai embora. Então, no final das contas, é ainda um pensamento egoísta. Mas que bom, porque a gente tem a oportunidade agora de olhar para isso, mas a gente não tem mais tempo de ficar terceirizando a responsabilidade das coisas. E aí, quando a gente fala em nova economia, em liderança, em crise climática, a nossa responsabilidade como líder é fazer com que essa sensação de pertencimento seja o panorama do nosso ambiente, seja de trabalho, seja em casa, seja na família. Porque quando a gente se sente pertencente a um lugar, a gente não fica buscando preencher essa sensação de vazio com consumo, seja de comida, seja de bens materiais, seja de conhecimento. A gente não fica em busca da construção daquela imagem da aparência que Freud já dizia que a gente vive buscando. E aí, quem nunca comeu demais porque estava triste ou porque, sei lá, era a única experiência, a única oportunidade? Levanta a mão. Eu já esperava. Então, como líder, é muito importante que a gente construa esse lugar de acolhimento e essa sensação de pertencimento, se a gente quiser mesmo ver o mundo mudar e se a gente quiser que as pessoas parem de consumir o que não precisa ser consumido mais, que a gente consiga utilizar os nossos recursos com eficácia, eficiência e com responsabilidade, acima de tudo. Pensando nesse panorama de indivíduo para mudança global, eu acho que não tem nada mais importante que pensar em revolucionar a gente mesmo, em questionar e, através disso, mudar o mundo ao nosso redor. Eu estava, agora há pouco tempo, num treinamento de mudança climática e liderança, e alguém falou uma coisa que me tocou muito, que é que o líder é a primeira pessoa que vai para uma pista de dança quando a música começa a tocar. Mas quando você quer construir um movimento, você precisa que alguém se junte a você na pista de dança. Porque essa pessoa vai encorajar que outras pessoas sigam esse comportamento e se juntem também. E eu me peguei refletindo sobre isso. E eu realmente acho que isso pode ser verdade. Mas eu acho que, independente de você ser um líder e ir para a pista de dança antes que todo mundo, ou você simplesmente se juntar a pessoas que já estão dançando a música, todo mundo tem um papel muito importante. E eu espero muito poder encontrar vocês nessa pista. Obrigada.